Celebrações, tapinha nas costas, fotos no site oficial do clube. O fato é que ontem, depois de 5 horas de reunião, a Assembleia Geral de Credores aprovou a recuperação judicial do Guarani Futebol Clube. A proposta é que dívidas cíveis e trabalhistas acumuladas no valor aproximado de 60 milhões de reais sejam pagas ao longo de 12 anos. Dos quase 400 credores, 21 se mostraram contrários à proposta e a aprovação foi de 94% na trabalhista, aproximadamente de 75% no quirografário e 80% na questão das microempresas e empresas de pequeno porte que têm a receber do Guarani. A recuperação judicial foi um instrumento jurídico escolhido pela diretoria do Guarani, segundo o site oficial, que permite o equacionamento da estrutura de capital do Guarani, viabilizando o cumprimento das obrigações assumidas perante os seus credores e reestruturação financeira e operacional. Agora o acordo segue para a homologação por um juiz no Tribunal de Justiça de São Paulo. É interessante, eu vou fazer apenas uma observação, ok? A matéria no site oficial, a matéria que está publicada nas redes sociais do Guarani, estou aqui com a matéria na frente, tem declaração do Fábio Araújo, que é o presidente do Conselho Fiscal, tem declaração do... o pessoal adora quando eu falo isso, mas eu vou falar, não tem como, do senhor Moisés, mas não tem declaração do presidente André Marconato. Não tem declaração da autoridade máxima do Guarani. Não tem declaração de nenhum componente do Conselho de Administração. Seria o mesmo que o governo federal, no ano passado, aprovasse a reforma fiscal e não tivesse qualquer declaração, texto, nada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Isso chama muito atenção. Serve como reflexão. Agora, nós aqui, ao contrário do que alguns espalham, nós pautamos por transparência, honestidade e nós falamos os fatos como eles são. A aprovação deste plano é uma vitória incontestável do Conselho de Administração, é uma vitória incontestável do Conselho Fiscal, é uma vitória incontestável da mesa do Conselho Deliberativo, que apostaram todas as fichas na aprovação deste processo de recuperação judicial. E ontem, logo após a aprovação, dirigentes do Guarani, pessoas ligadas à direção do clube, já começaram a pensar aqui e ali questões referentes à SAF, para o Guarani adotar a SAF, Sociedade Anônima do Futebol. É bom que se diga que esse assunto vem sendo discutido desde outubro de 2022, quando os componentes da Assembleia de Sócios, coordenado pelo Conselho Deliberativo, acompanharam os primeiros estudos feitos sobre o tema. 2 empresas foram a Win the Game e a Ernst Young, estiveram presentes no Guarani para auxiliar no processo de reestruturação e gestão do Guarani, além de aplicar estudos sobre o valor de mercado da equipe. Bem, como a recuperação judicial é uma realidade, eu acho que nós devemos agora pensar para frente. Ok. Querem fazer uma SAF? Ótimo. Qual SAF? Qual modelo de sociedade anônima do futebol? Nós temos 2 modelos em vigência no Brasil.
E eu vou deixar muito claro aqui que eu não tenho motivo para ficar em cima do muro. Eu vou dizer aqui qual é o meu modelo preferido. Nós temos o modelo que foi capitaneado, que foi incorporado por Vasco, por Botafogo, pelo Cruzeiro, em que você vende 90, 99, 95% das ações da SAF para um único controlador, seja pessoa física ou uma empresa. Nesse caso, é bom deixar claro que, ao fazer essa escolha, o Guarani está automaticamente abrindo mão de alguns preceitos existentes no seu estatuto. Aliás, por falar em estatuto, eu queria deixar algo claro aqui que eu não tinha visto na semana passada, e eu acho que é muito bom a gente pensar, e eu acho que é fundamental a gente recordar. Deixa eu ver se eu acho aqui que eu até assinalei o artigo para que na hora do programa não escapasse ao meu entendimento. Mas é o seguinte, aqui, da organização, o artigo 36. Porque alguns componentes do Guarani dizem que o Conselho Deliberativo tem pouco poder de influência, tem pouco poder de mudar o panorama. Então, com todo respeito, eu acho que está na hora de mudar o texto do Estatuto. Por quê? Porque o artigo 36 do Estatuto diz o seguinte: o Guarani Futebol Clube será regido pelo presente Estatuto e pelos regulamentos internos que o complementem, tendo como órgãos, veja só, preste atenção nas palavras, órgãos de poder, gestão e execução. Poder, gestão e execução para alcançar seus objetivos. Esses órgãos de poder, gestão e execução são Assembleia Geral, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Conselho de Administração, Superintendências Executivas e de Futebol, Comissão de Ética e Disciplina, Ouvidoria, Comissão Eleitoral. Por que eu estou dizendo que então que esse artigo tem que ser novamente redigido? Porque quando fala órgãos de poder, gestão e execução, eu estou dizendo que esses órgãos pode ser maior ou menor influência, mas tem essas premissas para funcionamento. Lógico que o estatuto depois descreve a função de cada um. Agora, dizer que o Conselho Deliberativo tem um alcance limitante, que ele não pode fazer muita coisa, como, por exemplo, pedir explicações ao Conselho de Administração a respeito da campanha pífia no Campeonato Paulista, porque o Guarani está fora da zona do rebaixamento, mas a campanha continua pífia, a campanha continua patética. Não é uma campanha à altura das tradições do Guarani. E até agora, pelo que eu saiba, não houve qualquer convocação para que os responsáveis pelo futebol e o Conselho de Administração deem as suas explicações a respeito do desempenho da equipe. Tá aqui, artigo 36. Vou até aqui, ó. Tá assinalado. Tá assinalado. Agora, se o Guarani optar por esse modelo de SAF em que você pega as ações e vende para uma pessoa ou uma empresa, você vende 90% das ações, você sabe o que vai acontecer? Que eu acho que precisa ser esclarecido. Absolutamente perde a validade o cargo de superintendente executivo de futebol. Eu explico.
O cargo de executivo, do superintendente executivo de futebol, está vinculado ao clube. O cara compra a SAF do Guarani. É lógico que ele vai trazer a sua estrutura, que não estará vinculada à organização feita pelo estatuto do clube. Tem que corrigir. Tem que corrigir isso. Para ser mais exato, vou até pegar aqui o artigo. Deixa eu ver aqui, tem as finalidades do Conselho de Administração, o famoso artigo 93, é o artigo 96. O artigo 96 vai perder totalmente a validade. Ou vou nomear um superintendente executivo de futebol que seja a rainha da Inglaterra, só para cumprir o estatuto? É uma pergunta. É uma pergunta. E veja só, no Botafogo, 90% das ações do Botafogo estão de posse do John Textor. Sabe o que isso quer dizer? É isso que não conta, é a outra metade da história que ninguém conta. Se tem uma crise no Botafogo, uma crise de campo no Botafogo, sabe qual é o poder de interferência da diretoria executiva do Botafogo, do Conselho Deliberativo? Zero. Quem manda é o John Textor. Ele que contrata. Ponto, acabou. O dinheiro é dele. O mesmo caso do Cruzeiro. O presidente do Cruzeiro só cuida, digamos, da estrutura do clube. Agora, e se der uma oscilação? E se der um problema? O presidente não pode interferir. A SAF tem 70%. Veja só, o Pedro Lourenço, que é um empresário, dono de uma rede de supermercados, e tem 20% das ações da SAF, ele tem maior poder de interferência do que o presidente do clube. Ronaldo tem 70%, Pedro Lourenço tem 20% e o Cruzeiro tem 10%. E aí, para contextualizar, essa é a opção que provavelmente vão vender como a fórmula redentora. Eu prefiro, falo isso claramente, eu prefiro o caminho escolhido pelo Fortaleza. O Fortaleza, no comando de Marcelo Paz, primeiro saneou o clube. Primeiro melhorou a infraestrutura do clube. Primeiro caminhou com as próprias pernas. Primeiro apresentou resultados no gramado. Profissionalizou o clube. E aí partiu para a SAF. Mas sabe quem é o dono da SAF? O próprio clube. O próprio Fortaleza. Porque o Fortaleza, ao invés, lógico que ele pediu auxílio de bancos, de consultorias, mas o Fortaleza também foi pesquisar, também foi batalhar por um modelo que se adequasse ao seu espírito associativo. E eles chegaram ao modelo utilizado pelo Bayern de Munique, em que o controle das ações da SAF ou da empresa futebol está na mão da instituição Bayern de Munique. E no caso está na mão do Fortaleza. E aí, o que aconteceu no Fortaleza? Por exemplo, ocorreu uma possibilidade de investimentos e empréstimos. Não, no caso do Fortaleza não. No caso do Curitiba, que também tem algo muito semelhante a isso. Agora, no caso do Fortaleza, todo o futebol passou para a SAF. E aí tem mais. Em caso de venda da parte minoritária do clube, ou seja, 49,9% das ações, a Assembleia Geral do clube deverá ter 3/4 dos votos favoráveis. Ou seja, dos atuais 5 mil sócios que estão aptos a comparecer a uma assembleia, 3.750 terão que votar sim
para o negócio ser autorizado. Agora, para vender a maioria das ações, 50% mais um, ou seja, que isso vai afetar a perda do controle, a Assembleia Geral deverá contar com o mínimo de 50% dos sócios aptos do clube. E desse colegiado, 85% dos votos terão que ser favoráveis. Ou seja, tem que ter 2.500 sócios presentes e 2.125 sócios terão que votar sim para o negócio ser autorizado. Isso é pensar no bem comum. Isso é pensar no clube. Isso é pensar em um clube conectado com o capitalismo, mas também preservando o sentimento do torcedor. Eu espero que esses assuntos continuem a ser alvo de um debate público por parte da diretoria do Guarani e do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal. O torcedor bugrino tem direito de saber o destino do seu clube. O Guarani não é propriedade de ninguém. O Guarani não pertence a ninguém. O Guarani é da sua comunidade. O Guarani é da sua torcida. Tudo tem que ser discutido às claras, a céu aberto. E outro detalhe. Aqueles que comandam o Guarani deveriam comandar um processo de repatriamento dos sócios que hoje estão afastados. Famílias que não frequentam mais o clube. Que estão magoados, chateados do modo como foram tratados. Afinal de contas, Conselho de Administração, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Ouvidoria, é ou não é família bugrina? Porque família recebe a todos, sem distinção. Não tem filho bastardo. Não tem filho deserdado. Ah, mas ele discorda de mim. Converse, convença. O que não dá hoje é acontecer o que está acontecendo. Enquanto alguns estão trancados em uma sala particular, celebrando uma vitória que é incontestável, a maioria está do lado de fora, chorando e lamentando que não tem qualquer controle e participação sobre os destinos de um clube centenário. Deixo claro, não estou acusando absolutamente ninguém de conduta alguma. Agora eu, como jornalista, eu tenho a função de defender a democracia, a troca de ideias, o respeito pelo semelhante. E principalmente, o resgate do verdadeiro sentido do que é o Guarani Futebol Clube. Que é uma comunidade, uma família. E família não recusa ninguém. Família recebe a todos, de braços abertos. Pensem nisso.